11h45, de volta aqui no estúdio CBN dessa quarta, agora para falar de mais um assunto aí que causa muitas dúvidas, inclusive o Marco Guarizo estava na dúvida se já declarou imposto de renda ou não, né, Guarizo? Mas tá E lá aí? com a minha mãe, todos os números certinho, vai declarar com certeza, e esperando muito que tenha restituição. Sempre bom, né? E olha, quanto antes declarar, mais rápido chega, né, a É. restituição, mas tem muita gente com dúvida ainda, a gente está pouco mais aí de um mês ao final do final do prazo, e a gente vai conversar hoje com uma advogada que vai tirar algumas dúvidas em relação a empréstimos e também financiamentos. Esse tipo aí de negociação ultrapassando o valor de R$ 5.000 tem que ser informado na declaração do imposto de renda, senão a pessoa pode ter problema aí, cair na malha fina. E sobre isso a gente conversa agora com a contabilista e também advogada tributária Maíra Saíta, que fala com a gente então sobre esse assunto para tirar as dúvidas. Oi, Maíra, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês, como estão? Tudo Tudo certo. bem. Bom, Maíra, em relação a empréstimos, né? Muita gente tem dúvida de como declarar, se tem que declarar ou não, né? Então, todo tipo de empréstimo tem que ser declarado. Como é que funciona isso? Sim, empréstimos, valores acima de R$ 5.000 devem ser declarados. Financiamentos, financiamento bancário, financiamento de imóveis, de automóveis também. Todo tipo de financiamento e empréstimos devem ser declarados, sim. Maíra, uma dúvida, R$ 5.000 em um único empréstimo ou se o empréstimo total somar mais de 5.000? Olha, o ideal é se tiver vários que somem 5.000, já tem que declarar, tá? Se tiver um montante de empréstimos que somem 5.000, já tem que declarar. Vale ressaltar que o fato de ter que declarar um empréstimo não gera imposto de renda a pagar e também não prejudica se você tiver restituição. Então, daí já vem a importância e um pouquinho da tranquilidade do pessoal ficar despreocupado na hora de declarar os seus empréstimos e os seus financiamentos. Agora, essas regras, Maíra, inclusive esse valor aí, esse limite, né, de 5.000, se aplicam também aos dependentes de quem está declarando? Também, se você tiver dependente. O dependente, se ele, por isso que eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado com os dependentes, na hora de viabilizar se esse dependente vale a pena ou não estar na sua declaração. Porque muitas vezes as pessoas até esquecem que no ano retrasado trabalhou, prestou serviço em algum lugar, teve um rendimento, e tudo que acontece na vida financeira do dependente também tem que ser declarado. Seja rendimento, seja bens, seja empréstimos, também tem que declarar. E quem pode ser declarado dependente? Somente filho, às vezes pai também, pai e mãe? Como que funciona isso, Maíra? Filho, pai, mãe, enteado que seja sua responsabilidade, netos, se você for o guardião legal desse neto também. Então, tem diversas modalidades de parentesco que podem ser dependentes. Esposo, né, esposa, cônjuge, mesmo que não for casado legalmente, se tiver uma união estável ou também só se morar junto também pode ser dependente. Agora, falando dos empréstimos familiares, Maíra, como é que funciona também a regra para essa declaração, né? Tem esse limite também de R$ 5.000, considerando aí o empréstimo familiar? Como declarar também esse tipo de empréstimo? O empréstimo, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de declarar um empréstimo? Se ele for familiar, por exemplo, mais de uma pessoa é responsável por esse pagamento, né? São duas pessoas são os responsáveis financeiros por esse pagamento. Na descrição do empréstimo, isso tem que estar muito claro. Tá? Quanto que é de cada membro da família, qual a responsabilidade de cada um por esse financiamento. Dando isso bem certinho, tá tudo ok. O que implica, muitas vezes, nos empréstimos familiares, geralmente são imóveis. E na hora de você declarar esse bem, tudo tem que se conversar. Então, se você tem um empréstimo onde, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Você é responsável financeiro por 50% do pagamento desse imóvel. Lá, quando você for declarar esse bem, porque ele tem que estar tanto no financiamento quanto nos teus bens, você vai declarar que você tem a posse de 50% desse bem. Então, tudo tem que se conversar e muita atenção na hora da descrição. Aí fica uma outra dúvida, Maíra. Tem financiamentos de imóveis, por exemplo, que são em 30 anos, né?
todo ano tem que ser declarado, só quando foi feito? Como que funciona isso? Por exemplo, porque se você fez, né, um financiamento em 360 parcelas, que é 30 anos, você pagou uma parte dentro desse ano que tem que declarar o imposto de renda, né? Queria que você explicasse isso pra gente, por favor. Isso aí. Isso também implica no que eu acabei de conversar com vocês, na descrição desse financiamento. Lá você vai colocar em quantas parcelas foram realizadas, quantas foram pagas durante o ano do exercício do imposto de renda, quanto ainda falta pagar, e tudo isso vai mudando ano a ano. Então, por isso, esse financiamento tem que ser declarado até o final dele. E também, na hora dos valores, vocês vão reparar que existem os campos de como começou esse financiamento, enquanto está no final do ano vigente do imposto de renda e quanto foi pago durante o ano do exercício do IR. Então, tudo isso tem que ir sendo acompanhado e declarado ano a ano. Maíra, hoje uma modalidade também muito comum aí de empréstimo é aquela antecipação do fundo de garantia que muita gente faz e que pode, inclusive, ultrapassar esse valor de R$5.000, que é o limite que você informou. Nesse caso também isso tem que ser declarado e, se sim, como fazer isso? Também. Quando você tem indenizações de fins trabalhistas, já tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver o que foi. Se realmente foi um empréstimo ou se foi uma antecipação. Porque se foi uma antecipação, você tem que declarar como um rendimento isento. Agora, se foi um empréstimo, por exemplo, como fundo de garantia, como garantia do empréstimo, como um seguro do empréstimo, daí é financiamento. Então, tem que tomar cuidado na modalidade que foi recebido esse valor. Sobre o rendimento isento, né? Acontece também, às vezes, de pessoas que tomam empréstimos de pessoas físicas, né? Ou seja, não tem um contrato, como, por exemplo, tem para se financiar um imóvel, um veículo, ou até pegar um empréstimo num banco ou numa instituição financeira qualquer. Nesse caso, aí não tem que declarar, ele acaba sendo isento se você pegou o empréstimo de um familiar ou de um amigo, por exemplo. Olha, pessoal, geralmente não é declarado, tá? Tô conversando com vocês como é na prática. Geralmente não é declarado. Mas se as partes entrarem num acordo e quiserem declarar, dá para realizar sim essa declaração. Como eu falei, financiamento, ele não gera um tributo sobre ele, tá? Mas às vezes é muito importante declarar. Por quê? Para você justificar como você adquiriu aquele bem. Por exemplo, às vezes um familiar te emprestou um valor para você adquirir um carro, um apartamento, uma moto. Então, de onde veio esse valor? Ou de onde entrou esse valor para você? Então, é importante ter essa justificativa. Mas ele não gera nenhum imposto sobre isso, tá? Então, isso é muito tranquilo. Mas é importante, sim, declarar para ter a justificativa de onde veio esse valor. Bom, Maíra, a gente já informou aqui, mas sempre bom reforçar as regras, né, para quem está nos acompanhando. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda nesse ano, a gente sabe que o prazo vai até 31 de maio, tem cerca de 40 dias, né, para essa declaração ainda, mas quanto antes o contribuinte fizer, antes também recebe a restituição, se tiver o direito, né, claro. Sim, isso mesmo. Esse ano está obrigado a declarar quem obteve rendimentos tributáveis no ano de 2023 a partir de R$ 30.639,90. Também quem tem bens, a posse ou direito sobre bens imóveis acima de R$ 800 mil, quem obteve rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, então esse pessoal está obrigado a declarar, não tem para onde fugir. E também quem tem restituição recebe primeiro, se declarar primeiro, se colocar como o meio da restituição a chave Pix, então tendo atenção a tudo isso, recebe antes. Tá certo. Maíra Saí está com a gente, ela que é contabilista, também advogada tributária, tirando as dúvidas sobre imposto de renda. Maíra, muito obrigada, viu, pela participação, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, pessoal, ótima tarde a todos. Obrigado, Maíra. 2h54, intervalo aqui no Estúdio CBN.